Tu já reparou que tem aquele amigo que toda vez que tu tá focado, ele vem e te manda aquela mensagem: vai jogar? Tu já reparou também que tem aquele outro amigo que quando tu fala que tá ocupado, ele insiste, te chama de viciado em trabalhar, ou viciado em estudar, não pouco importa, e ele só se incomoda, ou pelo menos parece, né? Quando você tá construindo alguma coisa e ele não tá. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que é, e por que entender isso pode ser a diferença entre construir uma vida com propósito ou passar os próximos anos entretendo as pessoas que nem sequer realmente ligam pra ti. Sabe aquele seu amigo chamado João? Ou pelo menos aquele amigo, né? O Joãozinho que te chama pra jogar todo dia, sem falhar, porque é aquela mensagem que tu sabe que vai chegar. Vai jogar? Entra aí, só uma partidinha. E bom, tu vai porque ele é seu amigo, tu gosta da companhia, vai se distrair um pouco, né? E tu te diz a si mesmo um pouco antes de entrar, vou jogar só um tempinho, uma hora, duas no máximo, até porque parece inofensivo, né? Não vai durar muito tempo. E de repente essa uma hora vira duas, as duas viram quatro, e quando tu olha pro relógio, tu te fudeu, já é meia-noite. E bom, tu sabia exatamente o que tu precisava fazer, era, sei lá, assistir um vídeo importante que você já tinha botado pra assistir mais tarde, era ir treinar, era trabalhar em algum projeto, era ligar pra uma pessoa importante da sua família que faz tempo que você não liga. E bom, tu deixou tudo pra amanhã de novo. Te digo mais, o pior de tudo não é nem o tempo que foi perdido. O pior é que esse teu amigo, Joãozinho, amanhã ele vai fazer isso de novo. Pode esperar, depois que tu chegar da escola, chegar do trabalho, ou da faculdade, seja lá onde você esteja durante o dia, que te faça crescer. Depois disso ele vai te chamar, cara, e tu vai aceitar. E tu vai ficar nesse loop um tempão se tu não perceber que tu não tá sendo produtivo e que ele sim é uma ameaça. Não conscientemente, ele pode ser um cara bom, mas tu tem que dar limites às vezes, ou pra si mesmo ou pros outros. Agora vamos voltar um pouco na ideia do que é ser amigo. Ó. Não é alguém que tá presente, quer te ajudar a crescer e etc. Então por que que esse amigo, o Joãozinho, toda vez que tu sabe que tu precisa fazer algo, ele tá sempre ali mandando mensagem? Cara, ou pelo menos tenta entender por que que o Joãozinho faz isso. É medo dele crescer ele mesmo? Por que que ele é tão viciado nos videogames? Ou será que é uma fase ruim da vida dele? Bom, só tu pode saber e ter controle disso. Então faça a ti esse favor pra não estragar uma amizade legal só por causa dos maus hábitos, às vezes, desse teu amigo. E bom, muitas vezes a gente entende que os maus hábitos dos nossos amigos vai acabar custando a nossa presença e ser ausente muitas vezes é uma boa resposta. E por que que eu disse isso tudo? Porque muitas vezes a gente acaba mesclando e se confundindo que conforto realmente significa lealdade. E não é isso. E eu quero te fazer uma pergunta que ninguém faz. Se esse teu amigo realmente quisesse o teu bem, quisesse te ver crescer, porque ele nunca te chama pra fazer algo que realmente vai te fazer crescer, que realmente você fala pra ele que você gosta. Então reflita um pouco sobre isso, até porque a gente sabe, né, que às vezes nossos amigos eles não têm maldade, eles têm outras rotinas e é um pouco difícil pra eles de, né, de mudar um pouco. E cara, tu como um amigo mais consciente, uma pessoa mais legal, tu pode muito bem dizer pra ele, meu, olha, esse teu hábito aqui não tá, não só não tá me ajudando, mas não tá te ajudando. Por que que você não começa a treinar? Por que que você não começa a estudar um pouco mais? Porra, o Enem já tá chegando, tá ligado? Várias paradas do mesmo tipo, mano. Você tem que ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que ser esse cara, você tem que ser esse amigo. Cadê as suas atitudes positivas? Por que você só é um cara que tá vivendo no automático, mano? Você devia tá puto que você não tá conseguindo ser esse cara para as pessoas, velho. E agora a gente vai falar sobre um amigo um pouco diferente, que é um amigo que tu não sabe se ele é verdadeiro. Porque esse cara some. Quando tu tá bem, ele aparece. Quando tá construindo algo, ele quer fazer parte. Quando tem algo a oferecer, companhia, dinheiro, diversão, ele tá lá. Mas quando tá passando por algo difícil, apoio real, esquece esse cara, velho. Ele não tá mais lá, ele some. E, bom, tu fica sem saber o que pensar, porque não dá pra apontar nada de específico. Ele nunca te fez nada de errado. Mas tu sente que tem uma coisa faltando. Uma sensação de que só tu é um amigo de verdade ali, porque tu dá muito mais do que tu recebe. Isso serve para relacionamentos também. A gente tem que ficar muito atento sobre as pessoas que vêm na nossa vida e parecem que só aproveitam as coisas de boas com a gente, porque uma pessoa de verdade, ela vai ver o backstage, vai ver as coisas ruins. Ela tem que ver os seus hábitos ruins, porque um bom amigo, uma boa pessoa, uma boa amizade, eles vão focar no seu melhor. Se só porque o teu amigo tá sempre chorando lá contigo, também não faz dele o seu melhor amigo. Até porque o seu melhor amigo devia ser Deus. Ou seu pai e sua mãe. E se o seu melhor amigo é um conhecido que você chama irmão de sangue, vocês dois sabem que o melhor para cada um de vocês é crescer junto. Não só chorar, não só achar soluções rápidas para as coisas, mas pensar a longo prazo, entende? Enfim, mas vamos voltar sobre o amigo que some.
E essa questão de tu não saber se ele realmente tá lá, se ele realmente é um amigo de verdade, não é paranoia, tá? É realmente a tua intuição. E ignorar isso vai ser uma das formas mais caras de desperdiçar não só a tua energia, mas a tua sanidade mental. E daí tu vai continuar investindo tempo, atenção, e até mesmo a tua lealdade numa relação que realmente não te agrega em nada. E, bom, queria te deixar uma pergunta, como eu sempre faço. Por que é tão difícil cortar essas pessoas, mesmo quando tu sabe que é o melhor pra ti? E isso serve também para os relacionamentos amorosos, né? E eu vou te explicar o porquê que é tão difícil cortar. É muito difícil cortar porque tu aprendeu que lealdade significa aguentar, que amor significa aguentar tudo. E desde pequeno tu ouviu que amigo de verdade é pra sempre, que abandonar alguém é fraqueza, que cortar pessoas é ser frio, esse é o Thomas Shelby. Frio, calculista, arrogante. E aí tu fica, tu aguenta, tu continua atendendo chamada, sai quando não quer, joga quando devia estar construindo, até porque cortar parece errado. Mas aí que tá a verdade, meu amigo. Proteger o seu tempo, a sua sanidade não é egoísmo, é responsabilidade. Porque o teu tempo é o único recurso que tu nunca vai recuperar. Cada hora que tu passa enfrentando outro alguém que realmente não tá contribuindo pra nada na tua vida, é uma hora menos de sendo uma pessoa que você quer ser. E um amigo de verdade, ele vai te incentivar para aquilo que tu sabe que te faz bem. Um amigo real, ele sempre vai ficar feliz quando tu tá focado, mesmo que tu tenha menos tempo para ele. Ele vai ter muito orgulho que tu tá crescendo. E vai te chamar para fazer coisas que vão te elevar de nível, não só para matar o tempo dele, como jogar videogame. Então, se essa pessoa ao teu redor, ela não tá fazendo isso, tu precisa ser muito honesto contigo sobre essa relação. E te falta entender que cortar não vai resolver tudo, porque às vezes o problema não é quem tá ao teu redor e realmente o que tu faz também quando tá sozinho. Então, se tu tá criticando o teu amigo que não tá fazendo nada, mas tu também não tá fazendo, tu não pode ser um cara hipócrita também. Enfim. E depois de um tempo, né, você vai começar a perceber que você vai preservar melhor o seu tempo e você vai realmente passar mais ele sozinho. E tu não vai saber exatamente o que fazer. Até porque tu já tá muito acostumado para as coisas de fora que te puxam, como o amiguinho que te chama pra jogar, né? O Joãozinho, o amiguinho que te chama pra, sei lá, jogar futebol todo dia. E futebol não é sua meta, sabe? E o outro amigo também que te chama pra jogar conversa fora só porque ele tá entediado. E quando você perceber que esse seu tempo, né, de passar sozinho chegou, tu não vai entender muito bem o que fazer com ele. E possivelmente tu vai cair no mesmo loop de antes, sozinho dessa vez, que é celular, vídeo atrás de vídeo, jogar videogame e não ser nada produtivo, mesmo que você tenha se te prometido. Então a real pergunta não é só com quem tu passa o teu tempo, e sim o que tu faz com ele quando você tá sozinho. E a resposta vai vir, né, de uma maneira muito simples. Fazendo uma coisa, né, todos os dias para mostrar que a tua vida tá te movendo. É um vídeo gravado, um treino feito, uma habilidade praticada, como aprender uma língua nova. E uma hora investida em algo que daqui a um ano tu vai agradecer por ter começado hoje. E até porque no final, a diferença, né, de quem constrói vida com propósito e quem fica no mesmo lugar, como no outro vídeo, a lição é um pouco a mesma. Não é o talento, nem sorte. É o que tu escolhe fazer quando ninguém tá olhando, meu caro. Então tu tem que viver com propósito. E queria dar um adendo aqui sobre propósito e missão, que possivelmente vai ser o próximo vídeo. Propósito é aquilo que a gente faz todos os dias mirando na nossa missão. A minha missão na Terra é ajudar as pessoas. E meu propósito hoje em dia talvez seja assim, fazer os meus vídeos. E quando eu tiver mais condições, realmente ajudar as pessoas em pessoa, o que é uma vontade que eu tenho. Então, se eu conseguir te agregar alguma coisa hoje, um aprendizado, uma ideia, o que for, eu vou te pedir educadamente que tu te inscreva no canal, porque o meu conteúdo aqui é muito sim ajudar o próximo. E é exatamente isso que eu vou trazer com uma frequência absurda. Como vocês podem ver, a gente já tá no quinto vídeo, esse aqui é o quinto postado. Óbvio, as views ali tá me deixando um pouco chateado assim, mas faz parte, é o crescimento, é o começo. E eu sei que em algum momento isso vai se pagar de um jeito ou outro. A gente vai alcançar várias pessoas e vamos deixar a rapaziada aí mais informada. Vamos construir uma comunidade aqui no YouTube. A minha meta aqui, né, muito clara, é sim crescer, mas eu quero muito que eu ajude várias pessoas, que a gente comece a compartilhar essas ideias entre nós. E que a gente possa construir uma comunidade muito linda, que é realmente o objetivo. Pessoas cheias de vida, cheias de propósito. E entendendo melhor a missão delas, né, aqui na Terra. Então, se eu pude agregar nem que seja 1%, 0,1% disso aqui pra ti,
Meu, te inscreve aí e vamos se ver no próximo vídeo, cara. Aí, cuida de ti. É nóis.